Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vagnão da Química voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer um vídeo para vocês sobre radioatividade no Enem, tá? Vou mostrar para vocês nessa aula o conteúdo de radioatividade. Como é que o Enem cobra esse conteúdo de radioatividade, tá? Na próxima aula eu trago resolução de questões, mas nessa aula é a explicação do conteúdo de radioatividade para depois a gente ir resolver questões de Enem, tá certo? Então vamos lá. Então pessoal, a radioatividade é nada mais nada menos do que um fenômeno, tá, que ocorre no núcleo de um átomo de um elemento químico radioativo, tá? Elementos químicos radioativos, eles têm um núcleo muito instáveis, tá? O núcleo de um elemento químico radioativo é muito instável, tá? E ele emite radiação de forma espontânea, tá? Ele emite radiação espontaneamente, que são essa radiação são emitidas de forma de partículas, tá? Ou ondas. São denominadas radiações e se transformam em outro núcleo mais estável. Ou seja, pessoal, um elemento químico radioativo, ele tem um núcleo muito instável e radiação espontaneamente, tá? Então ele vai emitir aqui a radiação, ó, vai emitir a radiação, o núcleo emite essa radiação. Quando ele emite a radiação, ele tem o seu núcleo modificado. O núcleo do átomo desse elemento químico radioativo vai ser modificado. Quando ele tem esse núcleo modificado, ele vai se transformar em outro elemento químico, tá? Se a gente muda o número de prótons ou de nêutrons de um átomo, do núcleo de um átomo, ele vai se transformar em outro elemento químico. Então, quando um elemento químico radioativo emite radiação, ele modifica seu núcleo e se transforma em outro elemento químico, que tem um núcleo estável, tá certo? Então, isso é o que ocorre com a radioatividade de elementos químicos radioativos, tá? Emissão de radiação modifica o núcleo muito instável e se transforma em outro elemento químico, tá certo? Aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês o elemento químico urânio, tá? Ó, nós temos um elemento químico urânio enriquecido e ele emitindo radiação em uma câmara, tá, específica para elementos químicos emitir radiação. Vocês veem aí, ó, a emissão de radiação do urânio, tá certo? Então, pessoal, em 1897, Rutherford ele fez um experimento em que ele detectou essas partículas radioativas, tá? Então, é o seguinte, ele pegou um bloco de chumbo, tá? Nesse bloco de chumbo ele colocou uma substância radioativa aqui no centro, ó, desse bloco de chumbo e deixou um orifício aqui, ó, para sair a luz emitida pelo elemento químico radioativo. Ele colocou duas placas aqui e aqui no centro, ó, ele colocou um metal carregado positivamente e embaixo ele colocou outro metal carregado negativamente, ou seja, um campo magnético. O raio de luz que saiu daqui, ó, da substância radioativa, passou pelo orifício e quando chegou aqui nesse campo magnético de cargas opostas, ocorreu um desvio de algumas dessas partículas. A partícula beta, tá? Os raios beta desviaram para cima, ou seja, no sentido da carga positiva. Então isso quer dizer que a radiação beta ela é negativa, tá? Cargas opostas se atraem. Os raios gama, tá? Raios gama não desviaram, ou seja, eles não são radioativos, tá certo? E os raios radiação alfa desviou para carga negativa, tá? Significando que ela tem carga positiva, tá certo? E aqui nós temos uma tabela de emissões de partículas radioativas, tá? E quando um elemento químico quando um elemento químico radioativo emite radiação, ele vai emitir as seguintes partículas, tá? Ele emite a radiação alfa, que o símbolo da radiação alfa é esse aqui, ó. Alfa, 2 embaixo e 4 em cima. Esse 2 aqui, ó, é do número número atômico do elemento químico e o 4 em cima é o número de massa, tá? Então, a radiação alfa vai modificar o número atômico e o número de massa do elemento químico.
A radiação beta, tá? Ela não modifica o número de massa, ela só modifica o número atômico aqui embaixo, tá? Os raios gama não são não são radioativos, eles não modificam nem a massa nem o número atômico do elemento químico, tá? Ou seja, eles não emitem radiação. Também tem um neutrino e também tem um pósitron, tá certo? Mas os que mais aparecem em Enem são a radiação alfa e a radiação beta e as ondas de raios gama, tá certo? Então, pessoal, o poder de penetração da radiação alfa é o menor, tá? É o menor poder de penetração em determinados materiais, é a radiação alfa. O poder de penetração dela é baixo, tá? A radiação beta tem um poder de penetração médio, tá? E os raios gama, tá? Ou que são ondas, tá? Eletromagnéticas, elas têm um maior poder de penetração, tá certo? Que são os raios gama, tá certo, pessoal? Então, anotem ou tirem um print aí dessa tabelinha que vocês vão precisar para resolver questões do Enem com essa tabela, tá? Então, pessoal, nós temos também algumas leis de decaimento radioativo, que é quando os elementos químicos radioativos emitem essas radiações alfa ou radiação beta, tá certo? Então, é o seguinte, a emissão de radiação alfa, tá? Ou de partículas alfa, ocorre o seguinte: quando um elemento químico emite partículas alfa, o seu número de massa diminuirá em 4 unidades e o seu número atômico diminuirá em 2 unidades, originando um novo elemento químico. Tá certo, pessoal? Então é o seguinte: as partículas alfa, a emissão de radiação alfa vai diminuir 4 no número de massa e vai diminuir 2 no número atômico do elemento químico radioativo que emitiu essa radiação aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o plutônio. O plutônio é um elemento químico radioativo. O número de massa do plutônio é 239 e o número atômico dele na tabela periódica é 94. Se o plutônio emite radiação alfa, tá, ó, o que acontece? Ele diminui em 4 o número de massa. Ele tinha 239, ele vai ter 235. E ele diminui em 2 o número atômico. Ele tinha 94, agora ele vai ter 92. Ou seja, quando ele diminui o número de massa e o número atômico, ele se transforma em outro elemento químico, que nesse caso é o urânio, tá certo? Então, pessoal, o plutônio, quando ele emite radiação alfa, ele se transforma em urânio, tá certo? Então, essa é a emissão de partículas alfa, de radiação alfa. Ah, Wagner, o que acontece com o elemento químico quando ele emite radiação alfa? Diminui 2 no número atômico e diminui 4 no número de massa e se transforma em outro elemento químico, certo? Aí, para você saber o outro elemento químico, basta você ver o número atômico dele, né, e ir na tabela periódica saber qual vai ser esse novo elemento químico. Nós temos também a emissão de radiação beta, tá certo? Quando ocorre a emissão de radiação beta, tá certo? Quando o elemento químico emite radiação beta, o seu número de massa permanece o mesmo, não se altera, e o seu número atômico aumenta em uma unidade, tá? Que vai originar um outro elemento químico também, tá, pessoal? Então, ó, a fórmula da emissão de radiação beta é essa: beta 0 em cima e 1 embaixo. Só que esse 1 embaixo ele vai aumentar, tá certo? Vai aumentar no número atômico. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o carbono, tá? Ó, carbono, número de massa 14, número atômico 6. Se ele emite radiação beta, o número de massa permanece o mesmo, 14, e o número atômico, que era 6, aumenta em 1, tá? E vira 7. Na tabela periódica, o elemento químico tem massa 14 e número atômico 7, é o nitrogênio. Tá? Então, se carbono emite, no caso aqui o carbono 14, né? Se ele emite radiação beta, tá? Ele se transforma no nitrogênio. Tá certo, pessoal? Então, vocês têm que anotar a emissão
de radiação beta e a emissão de radiação alfa, tá? Anotem essas duas fórmulas aqui, ó. Vocês vão precisar. Tá? Os raios gamas, sua emissão não altera o número atômico e nem o número de massa do elemento químico, né? E por isso não se costuma representar sua emissão por meio de equações nucleares, tá? Eles são ondas eletromagnéticas e não são partículas, tá certo? Nós temos também a transmutação, tá? Que é quando um elemento químico ele emite radiação de forma natural, né? E se transforma em outro elemento químico mais estável, que a gente já viu, né? Ó, a primeira transmutação artificial foi feita por Rutherford, né? O nitrogênio aqui, ó, número atômico 7, número de massa 14, emitindo radiação alfa e se transformando em oxigênio, número atômico 8, número de massa 17 e liberando um próton também, certo? Então, pessoal, outras informações que nós temos também sobre radiação ou radioatividade, né? Esses dois termos aqui, tá? Ó, irradiação e a contaminação, certo? Que são diferentes, tá? A irradiação ocorre quando há exposição à radiação, ou seja, o meu material ele vai ser exposto à radiação, ele não vai entrar em contato com a radiação, ele vai ser somente exposto, tá? Então, ó, não ocorre contato com o material radioativo que emite a radiação, sendo apenas irradiado e não contaminado. Como a radiação não se acumula, o objeto não é capaz de emitir radiação. Ele apenas passa e mata os micro-organismos. Por exemplo, se eu tenho aqui um material radioativo, né? Aí eu tenho uma pessoa aqui, ó. Né? Tem uma pessoa aqui, e aqui o material radioativo, ele vai emitir a radiação e aqui a pessoa vai ser apenas irradiado por essa radiação. Ele não entra em contato com esse material radioativo que está aqui no interior desse recipiente, tá? Já no caso de contaminação, ocorre o contato com o material radioativo. O material radioativo entra em contato com o objeto ou a pessoa, né? E deixa os seus resíduos. Assim ela começa a emitir radioatividade. Então, pessoal, irradiação, a radiação não entra, o material radioativo não entra em contato com o objeto ou com a pessoa, tá? Então, a pessoa ou o objeto não acumula essa radiação e não sai transmitindo para outras coisas, tá? Agora, a contaminação, a pessoa entra em contato direto com o material radioativo. Se você entra em contato direto, esse material radioativo vai ficar em você e você vai ser um contaminante para outras pessoas, outros objetos, tá? Você vai começar a emitir radiação também, certo? Que foi o que aconteceu no Brasil, né? A contaminação por Césio 137, em que muitas pessoas pegaram no material radioativo, foram contaminados e saíram emitindo radiação e contaminando outras pessoas, certo? Então, na radioatividade nós temos também a fissão nuclear, tá? A fissão nuclear. Fissão nuclear é nada mais nada menos do que você quebrar o núcleo, tá, de um átomo radioativo. Então, a fissão nuclear ocorre quando um núcleo atômico instável desintegra-se em núcleos menores, produzindo uma reação em cadeia, tá, pessoal? Então, a fissão é você quebrar, romper, desintegrar o núcleo atômico, tá, em núcleos menores, certo? Esses núcleos menores vão produzir uma reação em cadeia. Eu vou mostrar para vocês como é que ocorre essa reação de fissão. E essa reação libera muita energia, tá? É dessa forma que se faz bombas atômicas através da fissão nuclear, desse rompimento de núcleos atômicos radioativos que produz uma reação em cadeia de rompimento de núcleos, tá? Como é que ocorre isso, Wagner? Essa fissão nuclear ocorre quando eu bombardeio núcleos atômicos de elemento químico radioativo, por exemplo, urânio. Eu vou pegar o elemento químico urânio e vou bombardear ele com nêutron, tá? Então, eu bombardeio o núcleo do urânio com nêutron,
Quando o nêutron bate no núcleo do urânio, ele desintegra esse núcleo em outros núcleos menores, que vai originar outros elementos químicos, vai liberar nêutrons também, que estão aqui, ó, e esses nêutrons vão bombardear outros núcleos, tá? Que vai ocorrer uma reação em cadeia, ou seja, o nêutron bombardeia o núcleo se rompe, forma núcleos menores, outros nêutrons bombardeiam esses outros núcleos menores, que vai produzir núcleos menores ainda, vai produzir mais nêutrons, que vai bombardear outros núcleos, e isso ocorre uma reação, a gente chama de reação em cadeia, tá? Uma atrás da outra. Isso libera muita energia, tá? Libera muita energia, que é muito utilizado para fazer bombas atômicas. Quem assistiu o filme de Oppenheimer sabe do que eu estou falando, tá? Então, a fissão nuclear, você utiliza nêutrons para bombardear núcleos de elementos químicos radioativos, tá certo? Que vai produzir uma reação em cadeia, vai liberar muita energia e pode ocorrer uma explosão muito violenta, tá certo? Essa fissão nuclear é muito utilizada também para a produção de energia, tá? Essa energia que é liberada pode servir para abastecer cidades, tá? Nas chamadas usinas nucleares, tá? Então, você produz um enriquecimento de urânio e através desse enriquecimento de urânio você pode produzir energia, tá certo? E essa energia, de forma controlada, né, serve para você utilizar para abastecer comunidades, cidades, certo? Agora, o grande problema das usinas nucleares com esses elementos químicos radioativos é a questão do lixo, tá? Do lixo radioativo. O lixo radioativo é um grande problema nas usinas nucleares porque esses materiais radioativos, eles demoram muito tempo para se decompor, para se degradarem, né? Que a gente chama de tempo de meia-vida. Para eles se degradarem pela metade, eles demoram muitos anos, muito tempo. Então você não pode jogar esse material em qualquer lugar. Você tem que armazenar e deixar estocado o resto do tempo que ele tiver ali sem estar sendo utilizado já, tá certo? Então é um grande problema o descarte ou o recolhimento desse lixo radioativo e aonde colocá-lo, tá? É um dos grandes problemas das usinas nucleares, certo? Nós temos também a fusão nuclear, tá? Fissão é a quebra, o rompimento, tá? Do núcleo. Já a fusão nuclear, né? Fissão rompe o núcleo em núcleos menores, já a fusão é você juntar elementos para formar um núcleo maior, tá? Núcleos menores formando núcleos maiores. É o inverso da fissão. Então a fusão nuclear consiste em unir dois átomos de um elemento para formar um átomo de um terceiro elemento mais pesado. Tá? No momento da formação do novo elemento, a liberação de energia. As fusões nucleares não ocorrem naturalmente aqui na Terra. Para chocar dois elementos iguais e originar uma fusão, é necessária uma enorme quantidade de energia para vencer a força de repulsão eletrostática entre os elementos. Como aqui na Terra a gente não consegue fazer isso, a gente vê um exemplo de fusão nuclear no Sol, tá, pessoal? O Sol ele não está pegando fogo, tá? O Sol não está pegando fogo. O Sol está ocorrendo o seguinte: ele está tendo o consumo de hidrogênio, tá? Para formar um átomo de hélio, tá? Essa reação libera muita energia, tá? Libera muita energia e luz, tá certo? Por isso a gente vê o brilho, o calor tão intenso do Sol, tá? Não é pegando, não é fogo não, tá, pessoal? É apenas a fusão de átomos de hidrogênio produzindo átomos de hélio e liberando energia, calor e luz, tá certo? Muito bem, então essa foi a nossa aula, tá, pessoal? Sobre radioatividade. Na próxima aula eu vou trazer resolução de questões do Enem sobre radioatividade, tá? Posteriormente eu vou trazer outro vídeo de radioatividade falando sobre o tempo de meia-vida, tá certo? Então, até a nossa próxima aula sobre
resolução de questões de radioatividade no Enem. Valeu!